Atenção, com 5 lojas em Birigui, com você, pela saúde da nossa gente. Um furto de madeira em construção foi impedido pela Polícia Militar durante a noite na cidade de Andradina. Durante o patrulhamento noturno pelo bairro Peliciari, policiais militares viram 2 pessoas em frente a uma construção e uma terceira no interior serrando algumas madeiras. A cena era estranha. Eles foram abordados e foi constatado que um homem de 47 anos, que estava na parte interna da construção, de posse de um serrote, iria vender as madeiras que estavam sendo exatamente serradas naquele momento. E que os 2 indivíduos que estavam na frente da construção eram os compradores. Em contato com o proprietário da construção, ele compareceu no local e declarou que as madeiras eram de sua propriedade e que seriam usadas naquela obra. O autor do furto recebeu voz de prisão por furto tentado, sendo conduzido ao plantão permanente, foi autuado em flagrante, recolhido ao cárcere, ficando à disposição da justiça. Já 2 homens foram presos em flagrante por policiais do BAEP durante a noite na cidade de Araçatuba, porque ele estava com uma picape Fiat Strada que havia sido furtada em Guararapes. Um patrulhamento tático de ações especiais, a equipe se deparou com o Fiat Strada branco, placas do tipo Mercosul. Na tentativa de abordagem, o veículo condutor iniciou-se breve acompanhamento, onde o condutor parou em frente ao endereço do proprietário do veículo e foi abordado. Um morador da casa se dirigiu aos policiais, foi abordado e nada de ilícito foi encontrado. Foi realizada a busca veicular, sendo localizado no porta-luvas um documento de registro, de licenciamento e outro, ou melhor, de licenciamento de um outro veículo, da mesma marca, modelo, cor do veículo abordado. Verificando a numeração do chassi, constatou-se que o veículo abordado havia sido furtado em Guararapes. Os 2 homens foram levados para o plantão policial. Ficaram presos por receptação. Um homem de 44 anos foi preso durante a tarde em Guararapes, acusado de furtar a fiação elétrica de uma casa no centro daquela cidade. Foi detido quando queimava os cabos elétricos para eliminar a capa, que é o plástico, né? Segundo a polícia, pouco depois das 5 da tarde, houve denúncia de que um homem havia sido visto saindo de uma casa na rua Campos Sales. Indo ao local, a equipe constatou que se tratava de um imóvel desabitado. Foi feito contato com uma testemunha que disse ter visto o investigado pular o portão da casa com uma mochila nas costas. Ao ser questionado sobre o que ele fazia ali, ele alegou que havia sido contratado para fazer uma limpeza no forro. De fato, estava limpando tudo que tinha de eletricidade. A testemunha disse ainda aos policiais que o acusado seguiu com a mochila de bicicleta no sentido ao loteamento frutal, onde foi perdido de vista. Os policiais fizeram diligências no bairro e o encontraram queimando os cabos elétricos em um terreno baldio. A polícia conseguiu contato com o responsável pelo imóvel, que contou que a casa pertencia à avó dela. Por ter falecido, está fechada atualmente. Em vistoria pelo local foi constatado que algumas telhas haviam sido retiradas para o acesso ao forro e a fiação elétrica que havia sido furtada. Também foi encontrada uma caixa de madeira deixada sobre o muro. O local foi preservado para a perícia e o material apreendido com o investigado foi devolvido para a vítima. O acusado foi apresentado no plantão policial. Teve a prisão confirmada pelo delegado e, após ser ouvido, permaneceu à disposição da Justiça. A Polícia Civil de Birigui decidiu pela apreensão de 2 adolescentes de 17 anos que foram detidos pela Polícia Militar. Foram flagrados tentando furtar uma moto durante a noite. Estavam acompanhados de um jovem de 25 anos que foi preso em flagrante sem direito à fiança. Segundo a polícia, o flagrante foi feito por PMs por volta das 10 da noite
quando a equipe recebeu denúncia que 3 rapazes estavam tentando furtar uma moto no estacionamento da faculdade e fugiram ao perceber a presença de pessoas. O denunciante informou que eles estavam em 2 bicicletas, carregando capacetes, e durante diligências foram vistos no cruzamento da rua 9 de julho com a Bandeirantes. A equipe conseguiu abordar os 2 adolescentes e o outro acusado conseguiu fugir pela contramão de direção. Porém, foi detido por uma outra viatura que havia sido acionada para apoio. Ele estava em outra bicicleta e segurava um capacete. De acordo com a polícia, os 3 investigados confessaram que tentaram furtar uma moto, mas não conseguiram levá-la, porque ela estava com uma trava na coroa. Foram conduzidos ao plantão policial, onde estiveram os responsáveis pelos adolescentes, que foram acionados pelo Conselho Tutelar. O delegado que presidiu a ocorrência decidiu pela prisão em flagrante do jovem, sem direito à fiança, pela apreensão dos adolescentes. Na decisão, ele levou em consideração que os adolescentes foram detidos logo após o ato infracional, que são reincidentes. Por isso, devem ficar à disposição da Vara da Infância e da Juventude. A moto Honda Titan 150 foi apresentada pela vítima na delegacia, depois foi liberada ao proprietário. E agora o nosso destaque final. Era por volta das 9 horas da manhã, quando policiais, militares de Miradópolis que estavam estacionados na frente da 3ª companhia, foram abordados por um cidadão do sexo masculino que desceu do veículo um Gol, bastante nervoso, narrou ter sido vítima de uma tentativa de homicídio, praticado por uma pessoa daquela cidade. Seu veículo apresentava 2 perfurações compatíveis com projéteis de arma de fogo. E, na realidade, os policiais então foram checar toda a situação. Prontamente foram até o local indicado pela vítima e localizaram o suposto autor dos disparos. Ele foi entrevistado. Tem 29 anos, pescador. Admitiu ter efetuado os disparos, declarando ter deixado a arma escondida em outro endereço. Em revista no interior de sua residência, eles encontraram 8 cartuchos intactos para uma pistola calibre 380. Já na casa indicada, eles encontraram uma pistola marca Bersa, calibre 380 com numeração aparente. Ela estava alimentada com um carregador, com 8 cartuchos intactos do mesmo calibre. No local se deram os disparos. Localizaram no solo 3 estojos. O local foi preservado para o trabalho da polícia científica. O pescador recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a delegacia, onde foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio, recolhido a um cárcere, ficando à disposição da justiça. Tem sempre uma